Os Incas foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um grandioso império que estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. A região onde se desenvolveu a civilização Inca era habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo. E antes dos Incas, havia abrigado uma outra grande civilização conhecida como Chavén de Huántar. Os Incas, conhecidos verdadeiramente pelo nome de Quechua, passaram a dominar a região de Cusco desde aproximadamente o ano 1000. De acordo com os fatos históricos, o surgimento oficial do Império Inca aconteceu com o reinado do Sapa Inca, que era um termo na língua Inca Quechua que significa imperador, aquele que governava o Império Inca. Os Incas construíram um império territorialmente muito vasto, atingindo mais de 4.000 quilômetros, desde parte da Colômbia, como já dito, até o norte do Chile e da Argentina. Ao conquistar outros povos, os Incas obrigavam esses povos a pagarem impostos e as regiões dominadas pelo império eram integradas ao império por meio da construção de estradas. Os Incas possuíram cerca de mais de 40.000 quilômetros de estradas. Por ordem do imperador, elas eram construídas. O grandioso império dos Incas não era conhecido como Incas, e sim por eles denominados de Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções, que era dividido em províncias conhecidas como Chinchasuyo Norte, Antsuyo Leste, Contsuyo Oeste e Colassuyo Sul. O sistema de governo dos Incas era baseado em um sistema de governo conhecido como teocrático, ou seja, o governo sofre fortes influências da religião. No caso do Império Inca, o Sapa Inca, o imperador, era visto como um descendente do Sol e por isso possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca interferiam até na vida pessoal das pessoas do Império, como determinar quando poderiam se casar, viajar e até mudar para outras partes do Império. Os Incas foram também bem conhecidos por possuírem uma grande diversidade de povos e de culturas dominadas por eles. Acredita-se que o Império possuía em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Nessa grande quantidade de povos, existiam ao menos 30 idiomas diferentes. A base da economia dos Incas era a agricultura, que produzia tudo que os Incas possuíam. A alimentação era composta por milho e batata. No entanto, os Incas produziam grandes quantidades de itens como algodão e pimenta. A fertilidade da agricultura dos Incas era resultado do uso de uma engenhosa técnica conhecida como curvas de nível. Além de tudo isso, os Incas desenvolveram uma forma de trabalho conhecida como mita. A mita determinava que todo trabalhador Inca deveria trabalhar para o Estado, como nas obras públicas, por um certo período do ano. Logo após a convocação do imperador, os trabalhadores eram levados para trabalharem nas obras públicas, principalmente nas construções de estradas. Os Incas também eram adeptos à prática de mumificação, assim como os egípcios. A prática de mumificação no Império Inca era algo religioso, principalmente ligado a sacrifícios humanos. As múmias incas eram expostas em templos, covas, tumbas e também participavam de procissões e rituais festivos. As múmias também serviam para a presença dos falecidos nos acontecimentos atuais, mostrando que, embora tivessem morrido, seus corpos santificados estavam ali preservados, podendo ser vistos e tocados. A capital do Império Inca era conhecida como Cusco. Essa cidade foi importantíssima para o Império Inca. Boa parte dos nobres governantes estavam nela. Além disso, era um importante polo comercial, um local de passagem obrigatória também e de encontro dos povos andinos, e tornou-se também um importante centro cultural e religioso nos Andes.
Os incas também construíram diversas pontes que ligavam várias partes do império. As pontes incas eram construídas com tecnologias de fibra têxtil e estão entre os tipos de construções de engenharia mais impressionantes da América pré-colombiana. Eles desenvolveram uma tecnologia com cordas trançadas capazes de lançar sólidas pontes sobre os penhascos da região que habitavam. Esse processo de fabricação da ponte exigia um grupo de homens habilidosos, com domínios técnicos e com precisão e força para o trançamento de cordas. Muitas dessas edificações dessas pontes resistem até hoje, e a técnica ainda é cultivada por nativos peruanos atuais, para construírem utensílios domésticos e construções mais complexas. A queda do Império Inca foi um período de declínio do Império Inca, que começou no reinado do tão temível Sapa Inca, conhecido como Huayna Capac, culminando com a conquista por parte do Império Espanhol. Logo após a morte de Huayna Capac, Emina Caiute, seu sucessor, uma guerra civil entre os Incas se iniciou, também conhecido como a Guerra dos Dois Irmãos, que foi uma guerra travada pelos filhos de Huayna Capac, conhecidos como Atahualpa e Huáscar, que lutavam fortemente pelo trono de todos os territórios incas. Do outro lado da história, o espanhol Francisco Pizarro, juntamente com Diego de Almagro, embarca em duas expedições financiadas por Hernando de Luque e Gaspar de Espinosa, para explorar os territórios ao sul do Panamá. Já ciente da existência de um império nas terras exploradas, depois de passar por várias adversidades e antes da recusa do governador Pedro de los Rios em permitir uma terceira viagem, Pizarro embarca para a Espanha, onde consegue a permissão da coroa espanhola, conhecida como Capitulação de Toledo, para conquistar o referido território. Novamente, do outro lado da história, Huáscar já tinha sido derrotado pelo seu meio-irmão e preso, e Atahualpa tornou-se o novo Inca, sem o reconhecimento da Panaca, que era a família real de Cusco. Pizarro, depois de superar as intrigas de extermínio que Atahualpa tinha organizado contra ele e seus homens, saiu ao encontro do Inca em Cajamarca, no Peru. Tanto Atahualpa quanto Pizarro já haviam feito planos para capturarem o outro. Em Cajamarca, Atahualpa encontrou a tropa espanhola composta por brancos, voluntários mulatos, indígenas e escravos negros, todos liderados por Pizarro. A partir desse encontro, Atahualpa e sua comitiva foram emboscados e o Inca foi feito prisioneiro. Atahualpa, para conseguir sua liberdade, ofereceu um resgate. Enquanto o acordo era transferido, ele ordena o assassinato do seu irmão Huáscar, que estava sendo levado para Cajamarca. Huáscar então é jogado de um precipício, e a mãe e a esposa de Huáscar são mortas pelos homens de Atahualpa. Por conta dessa bárbare, Atahualpa foi executado em 26 de julho de 1533. Após a morte dos irmãos, Tupac Hualpa foi proclamado um novo líder inca, e as tropas de Pizarro, junto com os homens de Huáscar e povos vassalos dos incas, marcharam em direção a Cusco, onde entraram em 14 de novembro de 1533, após alguns confrontos com as tropas de Atahualpa e a morte de Tupac Hualpa.
Posteriormente, Manco Inca é proclamado o novo líder Inca e junto com Pizarro perseguem e matam os generais de Atahualpa. No entanto, Manco Inca se volta contra Pizarro e seus aliados e iniciou uma guerra contra ele em maio de 1536, com o cerco de Cusco. Embora tenha causado muitas baixas por parte dos espanhóis, as forças de Manco Inca não puderam tomar a cidade de Cusco, e finalmente Manco Inca teve que dissolver seu exército e recuar para as montanhas de Vilcabamba, onde instalou a sede de um novo governo Inca, conhecido como Estado Neo-Inca, ou Reino de Vilcabamba. O reinado dos Incas de Vilcabamba durou até 1572, quando o vice-rei Francisco de Toledo executou o Inca Tupac Amaru I.